Ana Amélia. Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, queria tocar num tema que é muito importante para todos nós brasileiros, é a respeito do número muito elevado de acidentes no trânsito em nosso país, que inclusive mereceu ampla reportagem na mídia nacional em função dos números que são muito preocupantes. Em 2001, mostram dados do Ministério da Saúde, ocorreram no Brasil 30.524 mortes em acidentes de trânsito. Menos de 10 anos depois, em 2010, houve um crescimento superior a 40%. Nesse ano, as mortes em acidentes chegaram a 42.844. Em 2011, sempre de acordo com o Ministério da Saúde, foram 43.556. Também cresceu e muito o número de feridos, ainda mais os de ferido de grande gravidade. Ainda segundo dados do Ministério da Saúde, registraram-se perto de 120 mil internações em estado grave no decorrer de 2002. 10 anos depois, em 2012, o número se aproximava de 200 mil. Esses dados, senhor presidente, podem ser complementados com os do DPVAT. O número de indenizações por invalidez pagas chegou a 350 mil no ano passado. Tem sido muito discutido o peso representado nestas tristes estatísticas pelo consumo de bebida alcoólica. São dados que impressionam. Levantamento feito este ano pelo Ministério da Saúde revelou que entre as pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, 23% dos condutores, 21% dos pedestres e 17% dos passageiros apresentavam sinais de embriaguez ou confirmaram o consumo de álcool. Entre os atendimentos por acidentes, a faixa etária mais prevalecente foi a de 20 a 39 anos, ou seja, 39,3% está nesta faixa etária entre os jovens. O Congresso Nacional está atento para esta situação, tanto que aprovou há pouco nova regulamentação relativa aos flagrantes de embriaguez. Eu própria tive a oportunidade de apresentar projeto de lei que visa medidas para que se possa inibir esses números assustadores. Sabemos, porém, que o consumo de álcool não é a única causa de acidentes. Outros fatores pesam, sendo os responsáveis por uma infinidade de casos. Apesar de outros fatores pesarem, mas o uso de álcool é aquele que mais pesa. Embora não existam estudos suficientes, precisos, sobre a maioria das causas dos acidentes, até porque muitos deles têm mais de uma causa, sabemos que a imprudência, a negligência e a imperícia são responsáveis por uma enorme parcela deles, provavelmente a maioria. Dados dos DETRANs de todo o país mostram que uma das principais causas é o desrespeito à velocidade máxima e à sinalização, que costuma combinar esses três elementos. Vem a seguir a falta de respeito para com os pedestres. A listagem dos elementos apontados como causa imediata dos acidentes é longa. Nela estão as ultrapassagens indevidas, a desatenção, a falta de manutenção adequada dos veículos ou a distração interna do condutor, provocada por rádio, por falar ao celular, por objetos soltos no interior dos veículos. Claro que há também fatores externos, como os defeitos nas vias, nas estradas do país, a má visibilidade, que a sinalização também precisa ser aprimorada. No entanto, as falhas dos condutores são as causas mais frequentes. Então, senhor presidente, quando falamos em imperícia, imprudência ou negligência, estamos também, com frequência, fazendo referência a despreparo. O despreparo dos condutores, resultado de pesquisa coordenada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é extremamente significativo nesse sentido. De acordo com a pesquisa divulgada no último 15 de agosto, 67% dos acidentes com mortos na cidade de São Paulo, que resultaram em lesões graves, aconteceram com
motoristas que não possuíam a carteira de habilitação. É um dado impressionante, 67%. E isso na capital paulistana, onde se imagina que existe um grau razoável de patrulhamento nas vias e acesso mais fácil à qualificação de condutores. Sabemos que em regiões mais remotas, assim como na periferia das grandes cidades, essa proporção tende a ser ainda mais elevada que nas regiões centrais. Isso implica a frequência de incidentes envolvendo motociclista e também motorista não habilitado. Vários fatores pesam. É fácil culpar a falta de fiscalização e policiamento, que infelizmente ocorre em todo o país, e em especial as suas regiões mais pobres. Mas há outros elementos a considerar. Um deles é a dificuldade de acesso à carteira de habilitação. Para uma parcela significativa da população brasileira, o custo do processo de qualificação é muito elevado. Absorveria uma parcela significativa da sua renda. Pressionados de um lado por essa dificuldade financeira e de outro pela má qualidade do transporte urbano, esses brasileiros acabam por procurar outra solução. Compram carros populares e motos usados, financiados a longo prazo, passando a circular sem estarem preparados para dirigir. Isso contribui e muito para o aumento do número de acidentes de trânsito. Levando em conta essa série de problemas, apresentei projeto de lei destinado a melhorar a qualificação de nossos motoristas. A proposição determina que os recursos de multa venham a financiar a primeira habilitação de pessoas que não possam arcar com as despesas da aprendizagem para a retirada da carteira de motorista. Para isso, deverão ser utilizados recursos já disponíveis no Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, que, segundo seu regulamento, pode ser usado para fazer cumprir a legislação de trânsito e na elaboração e implementação de programas de educação de trânsito. O projeto também procura corrigir distorções presentes no Código de Trânsito Brasileiro, que hoje fixa o valor da multa por falsificar ou adulterar um documento de habilitação em patamar bem mais baixo do que a penalidade prevista por dirigir sem o mesmo documento. Evidentemente, isso gera um indesejável incentivo à criminalidade, motivo pelo qual propomos pesada multa para aquela infração. Procuramos ainda coibir a circulação de motociclistas e motoristas não habilitados, aumentando o valor da multa para esse tipo de infração. Entretanto, para incentivar a qualificação dos motoristas, prevê o nosso projeto a redução do valor da penalidade em 2/3 caso o condutor apresente a habilitação necessária no prazo de 180 dias. É um estímulo, o nosso projeto visa estimular fazer com que o infrator possa investir na sua própria capacitação como condutor o valor que iria despender com a multa correspondente à infração cometida. Então, o valor que seria para pagar a multa vai ser investido na formação e na qualificação dos condutores. Acreditamos, senhores senadores e senhoras senadoras, que desta forma contribuiremos não só para melhorar as condições de nosso trânsito, mas também no que é nosso principal objetivo, preservar vidas humanas. São inúmeros em todo o país, o sofrimento, são de forma destacada o número de acidentes de trânsito em nosso país diariamente e o número de famílias que sofrem com a perda de seus filhos. Porque, como se pôde observar na pesquisa realizada, existe um número muito grande de jovens na faixa etária de 18 a 30 anos de idade. E eu queria destacar aqui que no meu estado de Roraima, nossa capital Boa Vista, tem um dos maiores índices de acidente de trânsito no país. Proporcional ao número de habitantes. Nós temos na nossa capital um índice elevado também de morte por motociclistas. Inclusive, a senadora Ana Amélia, que está aqui presente, realizou um estudo, um seminário, que visava discutir
os motivos, as razões dos altos índices de acidente de trânsito, de carros e de motos, e foi detectado nesse estudo, que foi muito bem discutido e debatido nessa audiência pública, neste seminário realizado, sugerido pela senadora Ana Amélia, que detecta a necessidade de se fazer um investimento maior, não só na infraestrutura, na mobilidade urbana, mas um investimento muito grande também na formação e na capacitação dos condutores brasileiros e, por que não dizer, um investimento massivo, maior também, naquelas capitais onde os índices são assustadores, como é a capital do meu estado, Boa Vista. Concedo uma parte à senadora Ana Amélia. Cara senadora Ângela Portela, eu lhe agradeço e fico mais satisfeita de ter feito permuta com Vossa Excelência, porque traz a esse tema que eu lhe diria, é uma questão emergencial, que ele tem enormes consequências do ponto de vista do gasto com saúde pública. Hoje, a ocupação de leitos provocados por vítimas de acidentes de trânsito já supera as doenças convencionais, câncer, doenças cardíacas, isso é nas UTIs, que é o atendimento de emergência. Isso representa, como eu disse, um gasto extraordinário para a saúde, mas para a Previdência Social, porque no caso de um acidente envolvendo moto, por exemplo, como é muito vulnerável o ciclista, ele fica muito vulnerável, as sequelas o retiram da atividade que ele está exercendo. E isso também vai pesar sobre as contas da Previdência Social. Isso sem falar nas perdas que as famílias têm quando morre a pessoa, ou mesmo quando ela fica exatamente impossibilitada por uma deficiência de recuperação, que, em geral, são tratamentos muito longos. Se a gente for aqui ao Sara Kubitschek, por exemplo, a grande parte dos tratamentos de reabilitação motora se dão por motivo de acidente de trânsito. Além das causas citadas por Vossa Excelência, lhe agradeço a referência ao seminário, nós tivemos uma audiência pública e um outro seminário sobre acidentes com moto, porque os próprios motociclistas estão interessados nisso. Nós temos outros problemas relacionados a essa questão, que dizem respeito, por exemplo, ao custo hoje que tem o próprio seguro, e a cidade não está preparada para isso, como disse Vossa Excelência. A mobilidade urbana vai-se para a moto porque o transporte coletivo é deficiente e caro. Então, a moto é a saída. E aí acontece uma sobrecarga. Hoje de manhã eu estava vendo no noticiário a morte com ciclistas, envolvendo ciclistas, que são os que andam de bicicleta, nem a bicicleta, também muito vulneráveis. E os acidentes são trágicos. E, nesse aspecto, onde há feito o treinamento, a habilitação, é um terreno liso, uma rua bonitinha, não tem nenhum objeto, um veículo que possa ele ter ideia, a noção de espaço. Então, é muito longe da realidade que ele vive nas ruas diariamente. Então, parabéns a Vossa Excelência por trazer. Nós temos que voltar ao tema, porque, veja, de 30 para 40 mil vidas, 40 mil mortes, são mais de 10 mil, senadora Ângela Portela. E nós não podemos aceitar passivamente isso. Então, parabéns à sua iniciativa de abordar de novo esse tema. Muito obrigada, senadora Ana Amélia. E é por essa razão, por esses dados assustadores de acréscimo da violência no trânsito brasileiro, que são registrados nas estatísticas anualmente, e a gente analisando que em nosso estado de Roraima, nossa capital Boa Vista, todos os dias tem acidente de trânsito. Acidente com motociclistas, com ciclistas, com carros. Todo santo dia. Então, essa é uma realidade em todas as capitais do nosso Brasil. Está muito claro nas estatísticas mostrando isso. E nós, como representantes aqui do povo brasileiro, dos estados brasileiros, é nossa obrigação, é nosso dever, como tem feito Vossa Excelência, como estamos procurando fazer agora, apresentando este projeto de lei, que visa aumentar as multas e transformar essas multas em investimento na formação e na capacitação dos condutores. Porque nós entendemos que muitos deles, senadora Ana Amélia, principalmente no Nordeste, nas regiões rurais, no Norte, não tem condições de investir
na sua formação e tirar sua carteira de motorista. Hoje em dia, para tirar a carteira de motorista, você faz um investimento em torno de R$ 800 a R$ 1.500, dependendo da região. Então, há necessidade do poder público fazer um investimento na formação dos nossos condutores, do condutor que dirige o seu transporte lá em São Paulo, na grande capital, e do condutor que dirige lá em Entre Rios, no meu estado de Roraima. Há necessidade de estabelecer políticas públicas, né, dos governos estaduais, federais e municipais. Há necessidade de que nós aqui no Congresso Nacional estejamos atentos e aprovemos projetos que possam ajudar a reduzir esses altos índices de acidentes de trânsito em nosso país. Porque além dos custos da saúde que Vossa Excelência colocou aqui, tem também o maior custo, que é o sofrimento destas famílias. É o sofrimento do pai de família, da mãe de família, de ver seus filhos se recuperando durante meses nos hospitais, retirando essa mão de obra, esse jovem que está trabalhando ativamente do mercado de trabalho e ficando meses e meses nos hospitais. Quer dizer, é um custo para a saúde, é um custo para a previdência e é um custo muito maior para a qualidade de vida das famílias brasileiras. Entendeu, senador Paulo Paim? Então, eu gostaria de encerrar as minhas palavras anunciando mais uma vez a apresentação desse projeto esta semana, para que a gente possa dar nossa pequena contribuição para a redução desses altos índices de acidente que ceifam vidas jovens, vida de pessoas que estão em pleno vigor físico. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, senadora Ângela Portela, pelo seu pronunciamento.